Paz do Senhor, amada igreja. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, somos gratos a Ti, Senhor, por essa hora, e sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem fala com o Teu povo. Abençoa o Teu servo, Senhor meu Deus, dê a ele sabedoria, ó Deus Todo-Poderoso, e o conhecimento, Senhor, que vem de Ti, ó Deus, e o Teu Espírito atuando, ó Pai, para abençoar a Tua igreja, o Teu povo, que com certeza sairá daqui muito alegre, Senhor, porque o Senhor vive em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças ao nosso bom Deus, irmãos, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite para adorar, engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Deus, Ele é maravilhoso sobre as nossas vidas e tem nos ajudado até aqui. Glórias a Deus por isso. Eu gostaria de ler com a amada igreja a epístola de Paulo, de 1 aos Coríntios, o capítulo de número 14 e o versículo de número 26. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Glórias a Deus. Desde terça-feira passada, nosso pastor já deu, o início a este ensino, uma palavra temática falando sobre os dons espirituais dada à igreja pelo Senhor nosso Deus. E o nosso pastor já nos antecedeu, dizendo, que o dom é dádiva, é presente da parte de Deus para os crentes. É dádiva e é presente da parte de Deus, que Ele dá aos crentes. Não aos crentes, religiosos que dizem, quando você é questionado, que religião você é? Aí você diz, eu sou crente. Aqui o termo crente é aquele que crê, aquele que confia, aquele que acredita, aquele que espera, aquele que tem esperança em Deus, aquele que sabe que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, até mesmo naquilo que o Senhor nos presenteia, que é promessa de Deus, que são os dons espirituais. E aqui, irmãos, nós sabemos, que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui no capítulo 12, versículo 8, até o versículo de número 10, a palavra do Senhor diz que, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8, até o versículo de número 10, que diz: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E hoje foi me dada a oportunidade a dizer, falar, nós estarmos aqui, meditando um pouco na palavra do Senhor, didaticamente, alguns estudiosos dividiram, em 3 partes, para melhor entendimento, para um estudo, E nós fizemos essa divisão, Então, nesta noite, eu quero falar sobre os dons de revelação. Quais são eles?
Eu enumerei aqui, dividido em 3 partes, o dom de revelação são o dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Então, nessa classificação dos dons, os dons de revelação. Os dons de poder o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas, Está dentro das características dos dons de poder. E os dons de elocução ou dom de expressão, os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, foi nos dada a oportunidade de falar sobre os 3, primeiros dons, e dentro, dos dons de revelação, na qual nós vamos meditar nessa noite. Amém, amada igreja? Essa somente é uma divisão didática, para nós podermos falar do assunto, dos dons. Palavra da sabedoria, vamos lá. Refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para tomadas de decisões sábias, que Deus dá ao homem. Deus capacita o homem com este dom, para tomar decisões sábias, decisões difíceis, Então, em circunstâncias extremas, e é um fragmento da sabedoria de Deus, que é dada por meios sobrenaturais. Então é algo maravilhoso, é algo grande, vindo da parte de Deus. Então esse dom da palavra da sabedoria, é um dom maravilhoso que Deus dá ao homem, capacitando o homem, para tomar decisões difíceis, ministeriais, aconselhamento, quando é indagado em alguma coisa que é de extrema dificuldade, Deus, Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E nós sabemos, amados irmãos, dentro da palavra da sabedoria, nós temos vários exemplos dentro da palavra do Senhor, olha só, da palavra de Deus, para que os irmãos venham compreender, e os irmãos vão lembrar de algo que aconteceu, que está registrado na palavra de Deus, e vai falar assim: nossa, que maravilha, este servo de Deus tinha este dom, lá no Velho Testamento. Vamos ver, Gênesis capítulo de número 41, depois os irmãos meditem em casa, se quiser anotar a referência. Gênesis capítulo de número 41, no versículos 14 até o versículo de número 41, diz a história, aqui a palavra do Senhor fala de José, quando revelou e interpretou os sonhos de Faraó. Os irmãos vão lembrar, que José do Egito, ele estava preso, ele foi vendido para o Egito ali pelos seus irmãos, ele ficou na casa de Potifar, e teve todo aquele processo ali, que na casa de Potifar, a sua esposa atentou na vida de José, e ele correu, e ele foi denunciado por ela ao seu esposo, e assim ele foi preso injustamente, e lá na prisão ele revelou sonhos ali do padeiro, do copeiro. Os irmãos bem sabem bem a história. E um dia Faraó teve um sonho e sabia que era de grande importância, ele ficou desinquieto. E o sonho que Faraó teve, ele ficou tão desinquieto, e chegou ao conhecimento de Faraó, que lá tinha um jovem, José, que tinha, de Deus, a capacidade de interpretar os sonhos. Ele mandou que chamasse José à sua presença. Então, amados irmãos, nós vemos dentro da história, que José foi levado à presença do Faraó, e Faraó revelou o seu sonho. O sonho de Faraó, ele disse assim: olha, foi muito estranho, mas o que eu vi, estava lá na praia do rio, e levantou-se lá no meio do rio 7 vacas gordas, e essas 7 vacas gordas veio, e de repente levantou e emergiu lá no meio do rio também 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras veio e começou a comer pelas entranhas as vacas gordas.
E de repente, quando ainda estava dessa mesma maneira, perplexo com esse sonho, eu tive um outro sonho nessa mesma noite. Eis que eu vi um pé de milho, e levantou ali uma grande espiga cheia, 7 espigas cheias, ali naquele milharal, e aquelas 7 espigas cheias, de repente brotou, após elas, 7 espigas bem feias, bem fraquinhas. E essas espigas fraquinhas começou a abafar e começou a acabar com essas espigas gordas. E ele ficou perplexo e contou o sonho a José. E José disse: olha, estes 2 sonhos são um, na verdade. Vai ser 7 anos de fartura que vai ter. E vai ter 7 anos depois de tão grande fome no Egito. E nós vemos que, além de José revelar os sonhos, ele ainda deu orientações para que Faraó juntasse em celeiros, guardasse, aproveitasse os 7 anos de grande fartura que ia ter ali, né? Se nós vamos analisar, irmãos, o sonho era um só, mas estava mostrando que do fruto da terra ia ter tão grande, né, fartura ali de plantação, de colheita, e também nos pastos, as vacas, as ovelhas, ia reproduzir tanto que era para guardar, era para guardar, era para guardar. E ele, dentro dessas orientações, nós vemos, né, que dentro desse período de fome, veio e teve fartura ali no Egito. Sabe por quê? Vamos à palavra do Senhor. O próprio Faraó, irmãos, deu o quê? Testemunho de que José tinha algo de especial de Deus. O versículo, capítulo 41, versículo 38, que eu marquei aqui, disse assim: e disse Faraó aos seus servos. Depois que Faraó ouviu tudo de José, ele reuniu ali com seus servos, com seus maiorais. Olha o que ele disse, ó: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem o Espírito de Deus, que tem o Espírito de Deus. Faraó estava vendo que tinha o Espírito de Deus na vida de José. Então esse é um exemplo, irmãos, de palavra, da sabedoria de Deus. Amém? Tem um outro exemplo aqui, né, que eu anotei. Tem outro exemplo também de Salomão, quando resolveu, né, uma causa bem complexa ali, né. Está em 1 Reis, capítulo de número 3, versículos 16 a 28. A história diz que tinha 2 mulheres que moravam junto. 2 mulheres moravam junto, e ambas tiveram filhos. E um dia, uma noite, uma dessas mulheres, rolando ali na cama, dormindo com o seu bebezinho, né, recém-nascido, veio a matar o seu filho. E ela, astuta, né, levantando de noite, foi lá, vendo que seu filho estava morto, foi lá na cama da outra, e trocou os filhos, deixando ali o morto, o bebê morto. Quando foi de manhã, teve aquele alvoroço: não, esse é meu filho, não, seu filho é esse é meu filho, não, meu filho é este. E o caso foi levado a quem? A Salomão. E nós vemos, irmãos, que Salomão, né, vendo aquela discussão daquelas 2 mulheres, ele pegou e disse assim: olha, vamos fazer uma coisa. Disse ao seu servo: vai lá, traga para mim uma espada. Vamos fazer o seguinte: nós vamos cortar o meio, menino, e vamos dar uma metade para uma e a outra metade para outra. E aquela que não era mãe disse: faça isso mesmo, né? Mas aquela que era mãe disse assim: não, meu Senhor, não faça isso. É melhor que meu filho viva com ela do que eu ver meu filho morto. Ali Salomão teve, né, a palavra da sabedoria. Para quê? Ele tinha esse dom e demonstrava, sabe o quê? Discernimento extraordinário, uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar, diz a palavra de Deus.
A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente, bem como toda a sabedoria do Egito. Estava lá em 1 Reis capítulo 4, versículos 29 e 30. Então, amados irmãos, nós vemos que quando aquela mulher bradou e dizendo, não faça isso, Salomão disse, esta é a mãe da criança, leve seu filho. Isso é sabedoria de Deus, irmãos, dada na vida de Salomão. Exemplo, irmãos, né, que nós temos na palavra de Deus, né, de sabedoria, que vem da parte de Deus, o dom da palavra da sabedoria. Um exemplo no Novo Testamento era o Estevão, diácono da igreja. Diz a palavra do Senhor, né, aqui em Atos capítulo 6, versículos 9 e 10. Um outro exemplo que nós temos é Estevão, né, o mártir. Contudo, levantou-se oposição nos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus, de Cirineu, e com Estevão. Não podiam resistir ao espírito com que ele falava. Então, ele falava uma palavra de sabedoria. Nem os mais entendidos daquela época não podiam resistir. E se nós analisarmos Atos capítulo 6, né, o capítulo 7, nós vemos que Estevão, ele pregava a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus era sobre a vida de Estevão, e grandes sinais e prodígios ele fazia no meio do povo, tanto que ele foi denunciado que ele estava falando ali blasfêmias, foi injustiçado ali perante aos magistrados ali, ele foi injustamente punido, né? Mas só que teve um detalhe, ele viu a glória de Deus, ele bradou e disse, eis que vejo a glória de Deus, eis que vejo os céus abertos. Então, se nós formos analisar, irmãos, palavra da sabedoria, Deus dá para que nós possamos falar a palavra de Deus com sabedoria, com graça, e é um dom que está à disposição da igreja, é presente de Deus para a igreja, aleluia, glórias a Deus. Palavra da ciência, irmãos, o tempo não nos espera. A palavra da ciência é a graça de Deus, que Deus nos concede, para que possamos ver coisas além que Deus vê. A palavra da ciência, mais ou menos é parecida, né, com a palavra da sabedoria, mas uma coisa é, a palavra da ciência faz com que nós enxergamos e vemos as coisas como Deus vê, aleluia, glórias a Deus. Este dom, muitos se relacionam ao ensino das verdades da palavra de Deus. A finalidade do dom é preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano e artimanhas do maligno. Exemplos da palavra de Deus, 1 Reis capítulo de número 6, versículos 8 a 12, quando o profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Essa história é maravilhosa, irmãos. Diz a palavra do Senhor, eu quero parafrasear por causa do tempo, mas os irmãos bem conhecem a história, mas como está sendo transmitido, né, ao vivo pela internet, possa ter lá do outro lado, na telinha, alguém que não conhece a história. Mas uma coisa eu quero dizer para você, história maravilhosa é essa, sabe por quê? Um dia o rei da Síria, ele se levantou, e ele fazia seus planos na sua câmara de dormir, na sua cama. Ele falava assim, olha, em tal momento, em tal horário, chamava lá, né, os seus maiorais, seus generais, e falava assim, em tal momento nós vamos, sabe o que? Nós vamos fazer um negócio, nós vamos preparar ali, né, uma trincheira, nós vamos preparar ali algo, para que quando o rei de Israel passar ali, o rei de Judá passar ali, né, nós vamos pegar de surpresa ele. Mas sabe o que acontecia? Quando ele fazia esses planos, Deus revelava lá em Eliseu, e Eliseu ia lá no rei e falava assim, rei, olha, evite de passar aqui ou passar ali, sabe por quê? O rei da Síria tem levantado ali, né, acampamento para pegar o Senhor de surpresa. Olha só,
E o rei da Síria ficava enfurecido, porque tudo que ele planejava não dava certo. Sabe por quê? Porque lá em Israel tinha um homem de Deus, que tinha um dom da palavra da ciência, sabia tudo. Deus mostrava tudo a ele, e ele revelava ao rei de Israel, tanto que o rei da Síria ficava enfurecido e dizia assim: olha, alguém de nós está por o rei de Israel, porque não é possível. E levantou-se um deles lá e disse assim: olha, lá em Israel tem um homem, esse homem é diferente, esse homem, tudo que o Senhor fala na cama, Deus revelou lá também, irmão. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado, mais e mais lá na frente. E esse homem levantou e disse assim: ó, lá em Israel tem um homem que tudo que o Senhor na câmara de dormir fala e planeja e vamos executar, lá revela, e o nome dele é Eliseu. Então vamos lá, vamos pegar esse homem. Nós vamos lá e vamos pegar este homem que nós precisamos pegar. Parafraseando, irmãos, então o que aconteceu? Quando aquele grande exército rodeou Eliseu, o seu moço levantou bem cedo para espreguiçar lá fora e ficou assustado, porque disse assim: meu Senhor, nós estamos perdidos, tem um grande exército rodeando por nós aqui. E sabe o que ele disse? Fique calmos. E diz a palavra do Senhor que Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos daquele moço, e a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos do moço, e ele pôde contemplar cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, e Eliseu disse assim: olha, maior é o que está conosco do que está no mundo. Aleluia, glórias a Deus. A palavra da ciência também é um dom que está à disposição da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Temos também aqui o dom, mais exemplos que nós não podemos ficar parados nesses exemplos, que diz também em Daniel capítulo de número 2, versículos 2, capítulo 2, versículos 2 e 3, e também de 17 a 19, conta a história de Daniel, quando revelou o sonho de Nabucodonosor, e revelou a história dos grandes impérios mundiais que havia. Depois você abre lá e vê, a palavra da ciência também, o dom na vida de Daniel, Atos capítulo 5, versículos 1 até 11, conta quando Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, que eles chegaram, à presença ali da igreja, de Pedro, e venderam a sua propriedade. Naquela época lá, os irmãos estavam mesmo fazendo isso, dispondo das suas propriedades, entregando ali como oferta na casa de Deus, e eles não queriam ficar fora, não queriam fazer diferente. Vamos fazer também, mas vamos fazer do nosso jeito. Olha, vamos fazer o seguinte: armaram, em casa, vendemos nossa propriedade. Aí você chega primeiro lá e diz assim: olha, nós vendemos por tanto a nossa propriedade. Depois você chega e diz a mesma coisa. Aí nós vemos, que Deus, revelando, através deste dom da palavra da ciência, que nada é escondido aos olhos de Deus e daquele que Deus chama para o seu decreto. Nós sabemos, amados irmãos, que quando eles chegaram, fizeram assim. Pedro disse: não mentiste a nós, a mim, mas mentiste ao Espírito Santo, mentistes a Deus. E diz a palavra do Senhor que caiu por terra ali Ananias. Depois veio a sua esposa, contou a mesma história e também caiu por terra ali, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos, o dom da palavra da ciência não é, irmãos, adivinhação. Não é a adivinhação, eu anotei aqui, mas é conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. É um conhecimento que Deus dá para que não haja engano, para que não haja mentira. Deus faz isso, irmãos, para que a igreja seja, sabe de que maneira? Protegida das astutas ciladas do diabo. Aleluia, as glórias a Deus. Rapidamente, irmãos, vamos ao terceiro: discernimento de espírito. É uma capacidade dada por Deus ao crente para
discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. É a capacidade dada de Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Sabe por quê? Podemos destacar 3 origens de manifestações espirituais: de Deus, do homem e do diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda origem maligna. E como nós vamos saber isso, irmãos? A palavra de Deus diz que nós não podemos julgar o profeta. O discernimento de espírito é um dom dado por Deus para o discernimento do espírito, da manifestação do espírito, não para julgar alguém ou julgar a pessoa. Amém, amada igreja? O dom de discernimento de espírito tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja de Cristo e proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então esse dom, irmão, ele é necessário na igreja. Esse dom é necessário na igreja, é importante na igreja, como todos os outros são também importantes. Mas o dom de discernimento de espírito tem o papel de preservar a saúde espiritual da igreja de Cristo e proteger dos ataques de Satanás e do Espírito Santo, do espírito maligno, através do Espírito Santo. A palavra de Deus nos orienta que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1 diz: amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Então a palavra de Deus nos dá autoridade, para que nós devemos examinar os espíritos. Eu estava meditando sobre isso, irmãos. Não é muito difícil quando nós examinamos a Escritura. Sabe por quê? Quando nós ensinamos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus e meditamos na palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós aprendemos, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz nos lembrar daquilo que nós aprendemos. Então quando vem a heresia, quando vem aquilo que é maligno, aquilo que não é de Deus, que não procede de Deus, muitas vezes através da palavra de Deus, nós sabemos que aquilo não é de Deus, do ensino da palavra de Deus, através do aprendizado da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, porque não há maior profecia do que esta é a palavra da profecia de Deus, saída da boca de Deus, através do Espírito Santo, porque diz a palavra do Senhor, que toda palavra, ela é divinamente inspirada, e é apta para redarguir, exortar, edificar, consolar, fazer tudo o que apraz, do Espírito Santo de Deus, orientar, ajudar, fortalecer, e muito mais. Então a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus,
muitas coisas, heresias, muitas coisas que tentam entrar na presença, né, na nossa presença, para nos tirar da presença de Deus, ou até mesmo entristecer nosso coração, e trazer desânimo, porque é a vontade do inimigo, matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus diz: eis que eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Então, mas o dom do discernimento de espírito vai mais a fundo, irmãos. É algo extraordinário que vem de Deus. É algo extraordinário que muitas vezes o inimigo vem com as suas heresias, né? Bem parecido com coisa boa. Diz a palavra do Senhor que a coisa que aos olhos do homem parece ser direito, ou parece ser perfeito, mas são coisas terríveis, são coisas perdidas, tem coisas terríveis. Mas uma coisa é, o dom de discernimento de espírito, irmãos, sabe o que faz? Ela faz com que tudo passa pelo crivo do Espírito Santo. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, irmãos. Tudo que nós ouvimos falar de Deus deve ser analisada pela palavra de Deus. Então, amados irmãos, o dom de discernimento de espírito é um dom que 100% da igreja deve buscar. A sabedoria de Deus é bom, a ciência de Deus é maravilhosa, mas o discernimento de espírito é maravilhoso também, porque através do ensino da palavra de Deus, nós podemos passar pelo crivo da palavra de Deus. E Deus tem levantado homens com este dom, irmãos, em especial, sabe por quê? Para poder ensinar a palavra de Deus, porque tem levantado tão grandes heresias, mas Deus tem levantado tão grandes servos dele, que através da sua palavra, tem munido deste dom, para lutar contra as hostes espirituais da maldade, que estão o quê? Nas regiões celestiais. Amém, amada igreja? Então toda palavra que ouvimos deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Jesus conhece, Deus conhece, nós não, através deste dom. Por isso, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo para revelarmos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Nós devemos saber qual é a motivação daqueles que falam em nome de Deus, irmãos. E Deus dá esse discernimento, sabe por quê? Para que nós possamos orar por eles. Estes dons, irmãos, não é para julgar, mas para nós orarmos e falar: Senhor, tende misericórdia dele, ajuda ele, para que ele possa sair deste lugar, desta posição que está. Sabe por quê? A verdadeira motivação do coração do homem, Deus sabe, mas quando ele revela para nós orarmos, muitas vezes buscam para o seu próprio interesse, muitas vezes para o seu próprio interesse, ou seus próprios deleites, né? Então o verdadeiro coração do homem só Deus sabe, e através deste dom, se nós recebermos, e Deus nos revelar, neste momento, você dobra o seu joelho e ora por aquele, ajude aquele, abençoa aquele, e Deus, é isso que Deus quer, irmãos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, então no mundo não há esperança, porque jaz no maligno. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a vida, Jesus é a graça, Jesus é a paz, o Senhor Jesus é a esperança, e através do Senhor Espírito Santo nessa noite, como é dádiva de Deus, como é presente de Deus, nessa noite Deus quer nos presentear, para que nós possamos ser, amados irmãos, sabe o que? Bênçãos na casa de Deus. A igreja de Jesus Cristo necessita dos dons de revelação, para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso.
que Deus conceda os dons de revelação, não para cairmos nas astutas ciladas do diabo, para que nós não cairmos, irmãos, e para que além de nós não cairmos, ajudar aqueles que estão caindo, aqueles que estão se desfalecendo, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão de maneira precária na presença de Deus. Então, amados irmãos, devemos buscar os dons espirituais, e nessa noite, palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Todos os dons espirituais são de Deus para a igreja do Senhor Jesus, para que a igreja do Senhor Jesus seja adornada, bonita e preparada, com todos os dons espirituais. E nessa noite eu quero te convidar para que se coloque de pé. Como o pastor nosso disse, nessa noite nós estaremos orando tanto para os irmãos que estão aqui, quanto para que você que está lá na sua casa, através da internet, ouvindo esta palavra. Creia, Deus quer te ornamentar, Deus quer fazer você ficar bonito, sabe? É como aquela pessoa que põe os seus ornamentos, né, para que possa parecer bonito. A igreja do Senhor Jesus, você faz parte da igreja, e Ele quer quer fazer você ficar bonito, Ele quer te presentear dos dons espirituais, para que você seja bênção, para que você seja bênção na casa de Deus, para que você seja bênção na sua casa, para que você seja bênção no seu trabalho, para que você seja bênção na escola, para que você seja bênção na sua cidade, para que você seja bênção em todos os lugares que você estiver. E uma coisa é, Deus quer fazer de você um vaso nas suas mãos, e quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer que você seja bênção na sua vida, Ele quer que você seja fortalecido, Ele quer que você seja abençoado por Ele, e através da bênção que você vai ser para Ele, você vai ser, sabe que maneira? Você vai ser um abençoador daqueles que necessitam, através de uma palavra de sabedoria, vinda da parte de Deus. Quando vem alguém te pedir um conselho, você vai falar, sendo boca usada por Deus, para fazer a bênção de Deus recair sobre aquele que está tão dificuldade. Ele quer, através da palavra da ciência, te mostrar coisas grandes na vida daquele que está desesperado, querendo até morrer, querendo até se suicidar, e você chega com a palavra da ciência de Deus, e possa dizer com claridade de Deus na vida da pessoa: você é bênção na vida de Deus, porque Deus quer te usar para uma tão grande bênção. E Deus quer te usar para que você, quando ouvir uma palavra de desânimo vinda da parte do inimigo, aleluia, você pode dizer e falar assim: não, Deus tem me mostrado através da tua palavra, revelado na minha vida, que o Espírito de Deus é na minha vida, para me fortalecer, para me ajudar. Então seja munido nessa noite do Espírito Santo de Deus e dos dons de Deus, aleluia, glórias a Deus. Mas Deus também nessa noite pode te dar o dom da cura, o dom da profecia, o dom da palavra, né? Da sabedoria de Deus, operação de maravilhas, aleluia, variedade de língua, interpretação de línguas. Deus pode te dar dons maravilhosos nessa noite. E nessa noite, você que tem ouvido essa palavra, você que está aí na sua casa, coloque a mão no seu coração e receba de Deus esta oração. Receba de Deus esta oração. E você que está aqui nessa noite, eu quero te convidar, se você quer ser munido por Deus de uma tão grande bênção, vem até aqui na frente. Eu quero dar honra ao o anjo da igreja, vai estar orando por todos nós, porque eu também, meditando nessa palavra, disse: eu preciso desta bênção, eu preciso dessa bênção.
Eu preciso desses presentes. E se você nessa noite quer receber um presente de Deus, a dádiva de Deus, vem até aqui na frente. E você que está aí na sua casa, pela internet, olha, creia, Deus quer fazer coisa grande na sua vida também. Ele quer te abençoar, quer te fortalecer, quer te ajudar, através do Santo Espírito de Deus. Pastor, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Eu também quero, aleluia. Irmãos, quando a gente ouve isso, eu estava ali pensando, eu fecho os olhos e fico pensando, o que Deus pode fazer através da nossa vida, né? O que Ele pode fazer? Ele já tem usado a tua vida por misericórdia, por bondade. Agora imagina Ele ainda nos oferecendo dons como esses. Meu Deus, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, do discernimento de espíritos. Irmãos, eu quero, e eu sei que a igreja quer. E Jesus, Ele é presenteador, Ele é galardoador. E Ele só vai dar esse presente para quem realmente quer, para quem realmente deseja. Porque aquele que deseja vai valorizar isso. Vamos então, Senhor Deus e Pai. Senhor, eu creio nessa palavra que foi ministrada. Eu quero te louvar e te exaltar, e eu concordo com cada palavra que foi dita. Eu estou orando agora em favor dos que estão aqui, em favor daqueles que estão em casa assistindo, em favor daqueles que ainda assistirão pelo site da igreja. E eu estou pedindo, Pai, presenteie. Senhor, honre a nossa pequenina fé, honre a nossa intenção que é boa, a nossa intenção é justa. Nós queremos ver uma igreja mais viva, mais avivada, mais forte, mais destemida, mais cheia de Ti. Senhor, levante instrumentos aqui dentro, levante, Pai, levante, pedimos ao Senhor, presenteando eles com o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra, o dom de discernimento de espírito. Senhor, vai distribuindo aqui, vai distribuindo em casa, em nome de Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Amém.